pergunta. Vamos lá. Vamos lá. O Cristiano do Tremembé diz assim: boa tarde, pastor. Por favor, poderia me explicar a passagem da Bíblia em Gênesis 3, versículo 22? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Maravilha. Olha, Gênesis 3, 22. Eu vou até abrir aqui na versão atualizada. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Bom, o contexto explica o texto, é uma questão de hermenêutica. O contexto explica o texto, não é? O contexto mostra que o Senhor Deus Todo-Poderoso cria o homem e a mulher, colocam no Jardim do Éden. Na área de antropologia teológica também, você vai estudar isso em antropologia teológica, que Deus cria o homem adulto, consciente, até a produção, se quiser colocar aí, hermenêutica / antropologia teológica, adulto, consciente, inteligente, não é? Com possibilidade de se relacionar. E o que acontece? Coloca o homem para nominar as coisas no Éden. E Deus dá uma responsabilidade. No dispensacionalismo, isso é chamado de dispensação da inocência. Então Deus dá uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores existiam no Jardim do Éden, no centro do Jardim do Éden. A árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Eles eram proibidos de comer a árvore do conhecimento, aliás, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não a árvore da vida. Observe, meus queridos irmãos, que houve a desobediência. Quais são os 5 passos da queda da antropologia teológica? Desejou, repete comigo, você que está nos ouvindo aí, desejou, e nos assistindo, olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. São 5 passos da queda. Olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. Tá ok? Então vamos lá. A partir da queda, a consequência, Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente, invariavelmente, sem menor sombra de dúvida, vai ceifar. Então, o que acontece? Houve uma consequência. E você observa no capítulo 3, por conta do homem ter conhecimento do bem e do mal, por conta disso ele passa a ter, então não é mais inocente, responsabilidade, já passa, muda a dispensação, aí é a dispensação da consciência. Você aprende sobre a questão do dispensacionalismo também na área da escatologia, tá? As dispensações, algumas escolas ensinam sobre isso. É muito interessante entender o que o Champlin fala sobre isso no Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo. Porque existem outras questões, então eu quero ampliar o conhecimento de vocês hoje. Vamos ampliar o conhecimento, meus queridos? Vamos lá. Bom, o que o Champlin coloca sobre o texto? Em linhas gerais, vocês já entenderam? Em linhas gerais, entenderam qual é a resposta disso, né? O homem é como nós, no sentido de conhecimento do bem e do mal. Mas o que significa como nós? Eis que o homem se tornou como nós. Aí você encontra isso no Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, volume 1, de Norman Russell Champlin, PhD, tá ok? Ele diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós. Neste ponto, os críticos estão certos de que esse elemento do relato remonta diretamente a um mito babilônico da criação. Os deuses, presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Os deuses ficaram preocupados com o homem, sentindo que deveriam limitá-lo para não ir longe demais. Por isso teriam dito aqui nós. E o autor sacro descuidou-se de ocultar sua fonte informativa politeísta. Veja, eu estou citando Champlin, que cita a possibilidade de alguns comentadores, ok? O versículo dá a entender que 2 árvores tinham sido proibidas. E aqui eu já discordo, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Os eruditos conservadores aqui retrucam dizendo que a preocupação de Deus a respeito da árvore da vida não ocorreu senão depois da queda do pecado. E aqui eu já concordo. E eu sou, de certa forma, ortodoxo. Ortodoxia vem do grego ortos, reto, doxa, aquilo que parece, né? Aquilo que parece reto. Então, Deus não queria permitir que o homem se tornasse imortal em seu estado de degradação. E aí eu concordo também. Pois o Senhor tinha um outro plano, a imortalidade por meio do Espírito. Assim, na palavra nós, esses eruditos não veem nenhum reflexo de politeísmo. Antes seria a aplicação desse ponto no termo plural Elohim, de Gênesis 1.1. Gênesis 1 diz, Bereshit bara Elohim. Não é? Elohim está no plural, mas o verbo está no singular em hebraico. Onde ele é explicado. Alguns continuam vendo aqui uma referência trinitariana. Muitos veem isso. Como também em Gênesis 1.26, quando há uma explicação sobre a palavra nós. Alguns intérpretes, como Crisóstomo, aliás, Crisóstomo, para quem não sabe, é boca de ouro, tá? Você vai aprender isso na história do pensamento cristão, história da teologia, história eclesiástica, sobre Crisóstomo e Agostinho. Crisóstomo e Agostinho aludiram a essa declaração divina em um sentido irônico e sarcástico. Vejam este homem tolo. Pensa ele que pode tornar-se como Deus? A serpente disse que ele poderia tornar-se como Deus. Mas olhem agora para ele. A imagem de Deus foi implantada no homem, mas este, mediante outro ato impensado, poderia danificar mais ainda a obra divina, tornando-se o tipo errado de ser imortal. O homem remido deverá ser como Deus. E o homem como? Se o homem viesse a viver para sempre, isso impediria que ele viesse a sofrer o resultado final da maldição divina, a morte. Por conseguinte, a expulsão do jardim do Éden, e tornou-se necessária a fim de evitar isso. Nós vamos encontrar esse comentário do Russell Norman Champney. O que acontece? Deus proíbe, em resumo, Deus proíbe que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A dispensação aí era a dispensação da inocência, o pecado, não é? A transgressão derivada do arbítrio do homem, do poder de escolha do homem. O homem, no caso Eva, né? Olha para o fruto, que não era uma maçã. Não tem esse negócio de maçã ali, gente. Não tem, certo? Não tem o negócio da maçã ali. O texto, inclusive, esse negócio da maçã vem de uma tradução latina a posteriori. Então ela olha, deseja, olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. São 5 passos da queda que eu, quando eu dou aula de antropologia teológica, eu ensino. E aí mudou até a dispensação de inocência para consciência. Tá explicado o texto? Tá explicado o texto. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Rei Irene Tuquilho, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do SEDEX. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua 3ª edição, falando o que é a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia desse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São 3 DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit,
Observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.